Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, neste domingo, 27 de junho, estou chegando ao seu encontro para meditar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a graça e a paz de Deus, nosso Pai, que esteja em teu lar, em teu coração e em tua família. O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. A hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. Voltando-se para o meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime, e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus. Contou toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhais medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga. Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então entrou e disse: Por que esta confusão, esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. Os 3 discípulos que o acompanhavam depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Deus vos abençoe neste domingo, neste 13º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos apresenta a morte como um castigo, a morte não como a vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, mas a morte, ela entrou no mundo. Não foi pela vontade de Deus, mas pela desobediência. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Mas por causa da inveja, o inimigo, o encardido, colocou no coração do homem a desobediência, e pela desobediência o mundo experimenta da morte. O diabo é invejoso, ele entrou no mundo e fez com que o homem pecasse, e o homem pecando, o homem passa pela experiência da morte. Ao mesmo tempo, nessa liturgia nos ensina que Deus nos fez para a caridade. A caridade deve ser vivenciada todos os dias na nossa fé, na ciência e no zelo, que tudo façamos com caridade, com amor e por amor. O Santo Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é muito bonito e interessante, porque este Evangelho nos mostra Jesus, que apresenta um relato de duplo milagres. Jesus faz 2 milagres. E o interessante é que esses 2 milagres que Jesus realiza hoje são em mulheres. São 2 mulheres que necessitam receber a cura do Mestre Jesus de Nazaré. Estes milagres é movido pela fé. Primeiramente, Jairo vai ao encontro de Jesus. Neste encontro de Jesus, ele apresenta a sua filhinha, que está doente, e ela tem apenas 12 anos. Ele pede ao mestre para ir à sua casa, para impor as suas mãos sobre a sua filhinha. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Meus irmãos e minhas irmãs, que convite tão bonito, que possamos fazer o mesmo convite de Jairo a Jesus. Venha, Senhor, sobre a minha casa e ponha as tuas mãos sobre a minha vida, sobre a minha família, para que a minha família sare tudo aquilo que precisa ser sarado, para que a minha família viva segundo o teu amor, a tua misericórdia e a tua palavra. Este é o primeiro ponto do Santo Evangelho de hoje. O segundo ponto é uma mulher que está há 12 anos atormentada. E nestes 12 anos, ela ouviu falar de Jesus. Ela está atormentada por uma doença, uma hemorragia. Há 12 anos esta mulher sofria, já tinha gasto tudo o que tinha com os médicos, com a medicina, com a ciência. Lembrando que a hemorragia era considerada uma doença que não podia estar no meio do povo. Esta mulher, mais uma vez, rompe com as barreiras do preconceito, com as barreiras do medo, e a sua esperança, a sua fé em tocar no Mestre Jesus em suas vestes, lhe daria de graça a cura. Ela passou por tudo isso. No meio daquela multidão, ela conseguiu tocar. Não é Jesus que toca nela, mas é ela que vai ao encontro de Jesus. Primeiro, o oficial chama Jesus para impor as mãos, mas esta mulher vai além disso. A sua fé o leva a tocar em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus sente que uma força saiu de seu ser, seu corpo. Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos ali, mestre, com tanta gente, com tantas pessoas, esta multidão,
Por acaso nós vamos saber quem lhe tocou? Aquela mulher, mesmo com medo, surpreendida por ter percebido que tinha sido curada, tinha sido tocada pela misericórdia de Deus, ela cai aos pés do Mestre Jesus. Lhe conta todo o seu sofrimento. E Jesus diz: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz, fica curada desta doença. O Senhor também quer nos dizer: Filho, filha, eu te curei. Vai em paz, fica curada desta doença. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, não é a doença do corpo que o Senhor quer curar, mas Ele quer curar a doença espiritual, a cegueira, a falta de amor, a falta de caridade. Jesus quer curar essas doenças para nos salvar, para que nós possamos ficar em paz. A ausência do amor nos tira a paz. O Senhor nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Continuando o percurso deste santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus continua caminhando e vai, quando ainda está no meio da multidão, chega alguém e diz ao oficial: está ainda, tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu esta notícia. Jesus não se conforma com a morte, porque ele não é o Deus da morte, ele é o Deus da vida. E diz: não tenha medo, basta ter fé. E ali Jesus diz: não tenha medo, basta ter fé. Jesus não queria ser visto como um curandeiro, como alguém que fazia milagre, mas como alguém que devolvia e devolve a dignidade, a vida e a paz para as pessoas. E ali, meu irmão e minha irmã, Jesus de Nazaré continuou caminhando e foi à casa do oficial. Quando chegou à casa de Jairo, meu irmão e minha irmã, quando chegou a esta casa deste oficial, Jesus entrou. Chegando, encontra as pessoas chorando, fazendo confusão, gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Os cristãos não morrem, os cristãos dormem para acordar na vida eterna, para acordar na ressurreição. O Cristo que ressuscitou esta criança dará também a nós, aos nossos corpos, a ressurreição. Então ele entrou na casa e ali pediu que se retirasse todos, que ficasse somente o pai e a mãe e os 3 discípulos que com ele foi. E ali Jesus pegou na mão da criança, entrando no quarto onde a criança está. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta. Ela levantou imediatamente, começou a andar. Pois interessante que aquela mulher tinha 12 anos de hemorragia. E esta criança também só tinha 12 anos. A contagem do grupo dos discípulos dos apóstolos de Jesus. Mas Jesus recomendou com insistência, meus irmãos e minhas irmãs, que não contasse nada a ninguém, para que as pessoas não ficassem sabendo. E mandou os pais dar-lhe de comer a menina. A criança precisava de alimento. Você, pai, você, mãe, seu filho precisa de alimento. Mas não é só o alimento do corpo. Seu filho precisa do alimento da alma. Seu filho precisa ir à missa. Seu filho precisa estar na catequese. Seu filho precisa conhecer Jesus. Jesus nos convida a dar o alimento para aqueles e aquelas que têm fome. Somos convidados a olhar a bondade do Pai, revelada no Filho Jesus, que liberta as pessoas do sofrimento e da morte. Que Deus, em sua infinita bondade, nos conceda, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia, buscar esse Deus que nos dá a vida, este Deus que é amor, justiça e paz. Deus vos abençoe e vos guarde. Quero, neste momento, meu irmão e minha irmã, convidar a você
que me acompanha através da meditação na rede social, para você se inscrever no meu canal Filhos da Imaculada. Vai lá, escreva, clique no link azul. Você vai ver embaixo Filhos da Imaculada. Inscreva-se. Clique seu dedinho lá no inscreva-se e repasse também para frente, para que eu possa chegar ao encontro de mais pessoas com esta meditação. Se você gostou, se você acha importante, compartilhe com aqueles e aquelas que você acha que necessita de ouvir a meditação da palavra de Deus. Deus vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, meu irmão e minha irmã. Bom dia, feliz e abençoado domingo.